Você já teve a sensação de que Deus não escuta as suas orações, que Deus está em silêncio? Você jejua, você ora, mas parece que Deus não ouve, Deus não dá um sinal, Deus não faz nada. Isso não é sobre Deus, isso é sobre você. Isso é sobre nós. Muitas vezes nós queremos as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, nós não sabemos esperar. E é por isso que muitas vezes nós estragamos tudo. O tempo de Deus, ele é muito diferente do nosso. O silêncio de Deus não quer dizer que ele não atende às nossas orações, que ele não escuta as nossas orações. Muito pelo contrário. O silêncio de Deus muitas vezes é Deus nos protegendo, é Deus nos cuidando, é Deus zelando, é Deus nos formando, é Deus preparando o nosso coração, as pessoas, o ambiente para a graça dele. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu quero convidar você a pegar a palavra de Deus em Mateus capítulo 1, versículo 20, que diz assim: Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. E aqui, meus amados, o anjo do Senhor falava com José. Isso é a resposta de oração da Virgem Maria. Ela orou por 4 dias pedindo para que Deus preparasse o coração de São José para receber a notícia. Quando ele recebeu a notícia, simplesmente ele ficou em silêncio. Ela poderia ter pensado assim: nossa, Deus não ouviu minhas orações, Deus não está comigo. Mas não, ela teve a fé que Deus ouviu a oração, que Deus estava com ela e que ia ficar tudo bem, porque Deus estava à frente, Deus estava cuidando de tudo. E mesmo sem ver os sinais, mesmo no silêncio de Deus, Maria estava lá sem ver nada acontecer. O anjo visitou José em sonho, mas ela não sabia de tudo isso. Ela estava ainda confiando em Deus, continuando as suas orações, mesmo sem saber qual seria o momento em que Deus ia responder. No silêncio de Deus, de tudo aquilo que estava acontecendo, sem ela saber o que estava acontecendo, ela decidiu confiar. E quando o anjo aparece, a primeira coisa que ele diz: não temas receber Maria por esposa. Olha que lindo. Quando Deus nos dá uma missão, Ele sempre nos ajuda a não ter medo de realizar aquilo que Ele quer que nós realizemos. Então o anjo fala para ele: não temas receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Então a pessoa que está unida a Cristo, unida a Deus, ela vai ser orientada, ela vai ser direcionada por Deus. Então São José, ele estava em silêncio, Deus veio visitar e ele estava aberto a ouvir Deus, a ouvir aquilo que vinha da parte de Deus, porque também se ele não tivesse ouvido a graça de Deus, aquilo que Deus queria falar, talvez ele não teria recebido Maria por esposa. Então isso só foi possível porque ele era um homem temente a Deus, justo, fiel, que tinha um coração unido ao coração de Deus, e por isso ele ouviu Deus. Porque eu e você, muitas vezes, Deus fala, Deus orienta, mas muitas vezes nós não ouvimos, nós tapamos os nossos ouvidos e não ouvimos Deus. Então isso só foi possível porque José abriu os ouvidos para ouvir Deus. E olha o que a Virgem Maria fala no seu diário desse dia. O sol ainda não havia raiado quando me acordaram dizendo que José queria falar comigo. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele me abraçou chorando e pediu perdão. Falou-me que acreditava em tudo, pois um anjo também da parte de Deus o visitou em sonho, pedindo para ele ser o guardião do menino santo, e que não temesse sobre sua missão. José, então, lembrou-se da profecia de Isaías: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel. Se você quiser ver essa profecia, está lá
no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Se você quiser depois pegar, fazer a leitura com calma, tá bom? E continua dizendo assim: Ele me falou que logo ao despertar, correu cheio de alegria e emoção para me encontrar. Então, São José teve o sonho com o anjo e correu cheio de alegria para receber Maria, porque Deus deu uma missão: proteger o menino santo e não temer a essa missão, porque o Espírito Santo também, iria dar força e sabedoria para que isso acontecesse. E é isso que eu quero dizer para vocês. Às vezes, a resposta das nossas orações, elas podem demorar. E o silêncio de Deus pode prolongar. Mas isso não quer dizer que Deus não está trabalhando. Deus, ele trabalha no silêncio. Muito mais. Quando vem o silêncio de Deus, Deus, ele trabalha. Vejamos, nós estamos no tempo pascal. Enquanto nós estávamos com os discípulos após a morte de Jesus, estavam naquele silêncio profundo da incerteza, Deus estava trabalhando na ressurreição de Cristo. Olha que lindo. Então, o silêncio de Deus, ele é muito importante, porque é Deus cuidando, Deus preparando, Deus fazendo. Tá bom, meus amados irmãos? Eu quero que você tenha a certeza disso. E a frase do dia é a seguinte: o tempo de Deus não é como o nosso. Confiar e esperar é a chave da nossa fé. Deus jamais nos abandonará. E a Virgem Maria, ela tem muita autoridade para nos ensinar isso, que Deus jamais nos abandonará. Diante da cruz, ela tinha essa certeza: Deus jamais nos abandonará. É por isso que ela venceu a cruz, e ela foi além da cruz, ela venceu toda aquela dor. Porque ela tinha essa fé de confiar e esperar. Ela confiava em Deus e ela esperava. Ela sabia da promessa de salvação. Ela não focou somente na dor, somente na cruz. Então é isso que eu quero que você tenha essa certeza. As coisas podem estar demorando na sua vida, sim, mas o tempo de Deus é perfeito. Confie, espere e Deus vai te surpreender.